Olá, gente, bom dia. Shalom, shalom, tudo bem? Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar comigo a sua Bíblia e abrir em Números capítulo 32. Diz assim: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eliade, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos façais passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-lhes andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegarão a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o vosso gado e cidades para as vossas crianças. Porém nós nos armaremos apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão no Oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim que o vosso pecado vos há de achar, edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpris o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor,
e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filhos de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroé, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nimra, Bet-Haran, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliale e Quirataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gade e a tomaram e a desposaram os amorreus que estavam nela. Deu Moisés de Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote-Jair. Foi Noba, e tomou Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. A palavra de hoje vai falar das tribos, 2 tribos e meias, que desejavam habitar na Transjordânia. E aqui vai falar que Deus deu uma direção para Moisés para que houvesse uma distribuição das terras, né? E por conta da guerra que eles venceram, ele teve aquela distribuição das terras. E aqui vai falar, a partir do versículo 22, que o plano de Deus era que todo Israel entrasse em Canaã, sendo que o povo se rebeliou contra Deus. Então Deus, e nós lemos aqui em algum versículo, que Deus dispersou aquele povo durante 40 anos e toda aquela geração foi sucumbindo no decorrer dos anos, né, que se passaram, e aí entrou na terra prometida ali somente aqueles que confiaram no Senhor. E aí a palavra vai dizer que os líderes das tribos refizeram os pedidos, eles cumpriram ali tudo aquilo que Moisés estava ordenando. E isso vai nos falar sobre direção, sobre direcionamento. Às vezes Deus nos dá uma direção, às vezes Deus te dá uma direção para que cumpramos, e às vezes a gente não cumpre. Quando nós deixamos de cumprir a direção de Deus, aquilo que Deus está nos dando ali para fazer, a gente acarreta sobre nós terríveis consequências, como nós vimos aqui na história do povo de Israel, que foram perecendo um a um no deserto, a ponto de não entrarem na terra prometida. Ficaram ali rodando no meio do deserto por 40 anos por não darem ouvido à voz de Deus. Por isso que a palavra vai dizer que nós devemos ser tardio em falar e apto em ouvir. Então, que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus, que nós possamos ser aptos, ágeis em ouvir a voz do Senhor e colocar em prática, e sejamos tardios em murmurar, em reclamar, em desobedecer. E aqui, esse texto que nós lemos vai falar basicamente sobre a distribuição ali das terras, né? Mas no início nós vimos ali que vai começando aqui falando que alguns pereceram porque a ira do Senhor se acendeu sobre eles, né? Então, que nós possamos o tempo inteiro, né, amar ao nosso Senhor acima de todas as coisas, ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, e obedecer os estatutos do Senhor, a obedecer a voz do Senhor,
Amém? Que nós possamos não estar dispersos, não andarmos como os nécios, né? Que ficam dispersos com a voz de Deus, mas que possamos atender ao chamado, atender à direção que o Senhor está nos passando. Amém? Para que não possamos assim perder, né, as promessas do Senhor que Ele tem reservado para as nossas vidas. Eu quero te abençoar nesse dia e te dizer que você continue meditando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz vida para a nossa alma. Em nome de Jesus, fique com Deus. Tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.